Oh Deus, temos pedido, Pai, batido. Que pessoas venham ser impactadas, impelidas, olhando para nós, Senhor. Meu Deus, o Senhor diz que ai daquele de que mil escândalos, Senhor. Meu Deus, quantos escândalos, Senhor. Pai, nós te louvamos. Quantas coisas Nós agradecemos, Deus bendito Santo, por tua presença neste lugar, e eu louvo ao Senhor pela vida desta igreja. Que nesta noite, Deus, mais uma vez, o Senhor, meu Deus, esteja conosco. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça nesta hora. Em nome de Jesus Cristo. Cada vida que chegou aqui, vem em busca do Senhor, é verdade. Então, Deus, responda com a tua presença. Abençoa cada um nas suas necessidades, conforta, consola, renova, alegra, esforça, Senhor, levanta em nome de Jesus Cristo. Senhor, estamos aqui nesse propósito, Pai, e esta igreja está no teu altar, apresentada, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor fortaleça. Assim, Deus, eu te louvo, Senhor, pela vida de cada um nesse lugar, daqueles que estão em casa, te adorando também, orando, que estão no seu trabalho, que estão na sua escola, na faculdade, mas estão em espírito, eu creio, Senhor, buscando a tua face, a tua presença. Senhor, eu creio em bênçãos. Oramos pelos irmãos que estão enfermos, sim, Pai, para que a cura venha sobre a vida deles. Deus, temos passado por uma luta contra as enfermidades, mas em tudo, Senhor, temos sido vitoriosos e prosperamos e perseveramos principalmente em orar, na fé de que o Senhor ouve a nossa oração e abençoa estas vidas. Senhor, seja conosco nesta noite. Abra, Pai, a porta da palavra, que possamos, Senhor, transmitir, Senhor, a tua palavra com sabedoria, Senhor, com amor, para que a tua igreja seja edificada segundo a tua vontade. Senhor, o Senhor nos deu a palavra, inspira-nos, encha-nos do teu Espírito, Senhor, nesta noite. Derrama graça, unção neste lugar, encha o teu povo com o teu Santo Espírito, Senhor. Deus, que aquela chama, Senhor, arda em cada coração nesta hora, Senhor, num avivamento pelo teu Espírito Santo, no desejo de ti, no querer, Senhor. Deus, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, Senhor, com dificuldades talvez, mas está aqui, Senhor, derramado na tua presença, se arrastando, que seja, Pai, mas buscando, porque não há outro, Senhor, não há outro a quem possamos buscar, não há outro a quem podemos confiar. Para onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem palavra de vida eterna, Pai? Oh Deus, não queremos outro lugar senão na tua presença, aos teus pés, Deus bendito e santo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. E glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez. Graças ao Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos que estão em casa, a paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe todas as vidas que aqui estão. Agora juntos, né? Já estávamos juntos, mas agora aquela oração de gratidão que nós fazemos sempre, né? Todos juntos de pé, vamos agradecer ao Senhor, porque o Senhor já nos tem abençoado nesta noite. O fato de estarmos aqui já é uma vitória, irmãos, porque durante todo o dia houve luta para que você não estivesse aqui, e houve momentos que você nem sequer precisou lutar, porque o Senhor lutou por você, te deu livramento que você sequer percebeu. E aqui está né, para a honra e glória do Senhor, aqui está a sua vida diante dele, para que você seja abençoado. Amém? Vamos então agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, aqui estamos nós, todos juntos, gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pelos livramentos desse dia, por nos sustentar com a tua destra poderosa. Senhor, tu és maravilhoso, e eu agradeço, Pai. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por tua misericórdia, pela graça,
Obrigado, Jesus. Continua conosco e nos ajuda nesta noite a transmitir a Tua palavra, a Sua verdade. E que todos nós estejamos com o coração aberto, Senhor, para compreender, sermos edificados. E assim, Senhor, nos fortalecendo na Tua palavra, prossigamos rumo à Tua glória, que é onde nós queremos estar eternamente. Assim te louvo e exalto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos então, a Evangélica vai louvar ao Senhor. A Evangélica vai louvar ao Senhor com o hino da harpa cristã. Nesta oportunidade também já vamos adorar a Deus com dízimos e ofertas. Glória a Jesus. Graças ao Senhor. Todos na paz do Senhor. Os irmãos que estão em casa para o Senhor Jesus. Louvemos a Deus. Hino de número 18, irmãos. Glória a Deus. Grata nova, Deus proclama. Hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador.
momento do louvor, né, irmãos? Graças ao Senhor Jesus, que se revelou a nós, se revelou ao Pai também. Nós podemos ser graças a Deus nesta noite, da sua obra, de tudo que o Senhor Jesus representa para as nossas vidas. Cada dia mais os corações eles têm se fechado à palavra de Deus, a Cristo, e nós vemos que isso é quase que contagioso, né? Se nós não vigiarmos e não estivermos focados na nossa fé, em quem nós temos crido, né, realmente nós vamos ser contaminados por isso. É o vírus da incredulidade. Né? Tem sido muito difícil. A verdade se aceita. Você prega, explica, ensina, mas o homem está tão voltado para si mesmo que se a palavra não cumprir, não o desejo de Deus, mas o desejo do coração do homem, ela é rejeitada. Né? Hoje eu estava vendo um comentário sobre, de novo, né? Uma menina que falou que toda vez que chama ela para aceitar Jesus, ela vai lá, ergue a mão, vai à frente, porque Jesus, ele é legal, ele é maneiro, né? Não conhece a Jesus. Porque, irmãos, e esse pastor, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, e só os crentes aqui maduros espiritual vão entender o que ele falou. Que Jesus não é legal. Como? Do ponto de vista do ser humano. A forma como nós entendemos o que é ser uma pessoa legal, Jesus não é legal. Por que Jesus não é legal? Obviamente porque ele é Senhor, mas do nosso ponto de vista, ele não é legal porque quando o Senhor Jesus abre a boca para falar, ele nos confronta. E nós não estamos preparados para este confronto de realidade e de verdade, nem eu e nem ninguém. Lógico, o amadurecimento espiritual, né, o conhecimento da palavra de Deus faz com que nós compreendamos. Mesmo assim, toda vez que a palavra de Deus vem como ela é, né, como a espada de dois gumes, que vai lá e penetra mesmo, e aí nos confronta na nossa intimidade, Jesus ele não é legal do nosso ponto de vista. E esse Jesus, que é o verdadeiro Jesus, ele precisa ser pregado por nós. A igreja ela está se intimidando, ela está se omitindo até, com receio do que as pessoas vão pensar, de como nós seremos julgados pelo mundo, qual será a crítica que eu vou receber da palavra de Deus que eu estou pregando, da minha fé. Pessoas estão escondendo a sua fé. Esconder a fé, irmãos, é negar a Cristo. E negar a Cristo é algo muito terrível para o ser humano, porque ele também nos negará na frente de Deus Pai. Então, nós estamos, vou colocar nós estamos nos rendendo ao que o mundo está determinando. E o que o mundo determina é a vontade do maligno, que é o príncipe deste século. O mundo determina aquilo que é a vontade do inimigo de nossas almas. E certamente que a vontade do inimigo de nossas almas não é boa, porque boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Mas a perseguição está vindo, e se nós falarmos a palavra de Deus, se nós falarmos do pecado, aquilo que Deus não concorda, que Deus abomina, nós podemos ser processados, podemos ter que pagar indenizações, sermos presos, podemos até ser impedidos de exercer o nosso ministério. Olha, irmãos, é o preço a se pagar por servir a Deus. O mundo tem que nos odiar. Se o mundo nos aceitar e gostar de nós, nós temos alguma coisa errada que precisa ser consertada, porque o mundo odeia a Deus. Então, eu não posso ter medo de falar a verdade, né? Eu não posso ter medo de colocar aquilo que eu acredito
que é a verdade, que é a palavra de Deus, e falar o que é pecado mesmo diante do Senhor, porque esta alma precisa ouvir se ela vai receber ou não, se isso vai frutificar na vida ou não, não é o problema que cabe a mim. O que cabe a mim é você, é sermos o quê? Atalaias de Deus neste tempo e anunciar a palavra do Senhor. Então nós temos que cuidar disso aí. O nosso Jesus, ele tem que ser revelado às pessoas como ele é. Deus, Senhor, o todo o poder está nas mãos dele. E ele vai julgar. E aí, como nós vamos fazer? Né? Então, iniciamos assim, não era preparado isso, mas nós precisamos ser ousados no nome do Senhor. Chega, irmãos, a igreja está se acovardando para aceitar as pessoas. Eu disse aqui, né, entendi dessa forma quando eu ouvi essa frase: o Senhor Jesus, ele não nos aceita, ele nos recebe. Né? Ele nos recebe como chegamos a ele. Vem a mim, vocês estão aí cansados, oprimidos, o pecado está acabando com vocês, venha. Aí depois que vem a ele, tem que haver transformação, né? Tem que haver um novo nascimento. Então o Senhor Jesus, ele nos recebe. Parece, mas o Senhor não aceita? Não, ele não aceita, ele recebe a gente, e depois nós vamos ser aceitos quando? Quando lavarmos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, quando formos igreja, né? Aqui no caso somos, mas quando o homem for igreja de Cristo, noiva de Cristo, estiver, né, andando em santidade, em obediência do Senhor, aí é aceito. Quem são aceitos? Todos aqueles que se achegam a Ele, crendo que Ele é o Filho de Deus. Amém? Amém. Então vamos lá. O Senhor nos leva como Ele quer, né? Louvado seja o Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 22. Imagina uma luta para meditar na palavra, né? Tem dias que são mais difíceis do que outros, mas vamos acreditar que o Senhor fará algo nesta noite. Amém? Diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Na verdade, irmãos, essa é uma das diferenças que eu separei. Nós começamos assim, que assim quis o Senhor, mas nós vamos um pouquinho mais à frente, tá? Daqui a pouquinho. O que, na verdade, né, tem adentrado a nossa vida através daquilo que nós observamos, daquilo que nós absorvemos. Aqui em especial pela forma como o Senhor vai falar, através dos olhos, mas nós vamos ver mais à frente depois. Enfim, aquilo que diz que os olhos são as janelas da alma, né? Que é a sede do nosso sentimento. O que tem, de fato, sido absorvido por nós? Como está o nosso interior a partir daquilo que que é o nosso comportamento, as nossas ações, o nosso agir diante do mundo principalmente, para que então nós possamos saber, né, que tipo de luz que brilha dentro das nossas vidas. Aqui diz, né, que se a luz que é em nós são trevas, é que estranho, né, luz que são trevas, né? Porque às vezes, irmãos, nós pensamos estar bem, parecemos até aos outros estar bem, mas em nós a coisa está terrível. E essas trevas não é só a questão de uma tristeza, não, mas é a questão da própria vida em pecado, uma vida que não reflete luz a ninguém, que não ilumina ninguém, que não faz diferença alguma. E nisso nós nos entristecemos muito, né, com tudo isso. Porque, pessoal, vamos lá no capítulo 18 de Mateus, quando o Senhor Jesus, ele fala sobre, né, os discípulos estavam ali, eu usei isso no dia das crianças,
essa palavra, mas eu queria me deter aqui. Até quando eu subi no púlpito, o irmão Reginaldo estava falando sobre isso aí na oração dele com Deus. Versículo 7 do capítulo 18. Então, está falando dos pequeninos, né, quem é o maior no mundo. Só depois ele vai nessa questão dos pequeninos, dando exemplo da criança. Nós falamos sobre isso, que os pequeninos também são todos aqueles que no mundo é oprimido, que é descartado, né, pelo mundo, pelo aquilo que o mundo entende ser alguém honroso ou não. E ele vai tratar sobre essa questão dos escândalos, que está muito ligado lá ao Sermão do Monte, que nós lemos um pouquinho agora, a continuação, e em especial no capítulo 5. Eu falo, a graça, ela é muito mais exigente do que a lei. Né? Ela é muito mais exigente que a lei. O Senhor Jesus, ele exige muito mais de nós do que a lei de Moisés poderia exigir. Certo? Porque nele há uma perfeição maior e ele exige de nós esse reconhecimento e o andar segundo ele andou, com a mente dele, fazendo aquilo, né, que ele fez e sendo como ele é, santo. Tanto é que isso é determinado por ele, inclusive. Olha o versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, que é o que nós estamos vivendo todos os dias. Porque mistério, isso faz parte, tem que acontecer. Que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Jesus é legal? Não, né? No prisma humano, jamais será. Por quê? Imagina esta jovem, ou qualquer um que está até frequentando a igreja, igrejas que pegam aquela palavra que afaga as pessoas e mantém elas ali num cativeiro, na verdade, né? No cativeiro daquele lobo disfarçado, né? de pastor, e também cativeiro de si mesmo, do seu próprio pecado, e assim submetido à vontade do inimigo. E aí Jesus vem com uma palavra dessa: olha, tem que ter escândalo, vai acontecer, porque o mundo está cheio de pecado, nem todos crerão, nem todos se converterão, nem todos se arrependerão. Porém, terrível é para a vida daquele por quem vier esses escândalos. Então, veja bem, o Senhor vai falar, portanto, presta atenção. O que é que está escandalizando? O que faz você escandalizar? O que te escandaliza? O que te põe em uma condição de também levar escândalo aos outros? Se é a tua mão, o teu pé, olha, é melhor que arranque. Se isso está te escandalizando, é arrancar. Aí talvez alguém vai dizer, por incrível que pareça, mas é para arrancar mesmo. Não, é uma hipérbole, né? O Senhor Jesus, ele usou do exagero que é próprio da forma como era escrito naquele tempo, as coisas, né? Para mostrar a gravidade da situação. Então, se há algo que tem feito com que nós nos escandalizemos e levemos escândalo aos outros, irmãos, tem que se arrancar da nossa vida. Ah, mas isso é o problema do outro lá, que enxerga isso como escândalo. Ai daquele, está aqui dizendo a palavra do Senhor, porque está falando dos pequeninos, aqueles que são mais, vai falar, os que são mais fracos na fé. Ah, você está de pé, está tudo bem, você não se escandaliza com isso, cuide que não caia. Agora, o Senhor Jesus vai além, está dizendo, ai daquele por quem vier o escândalo. Então, irmãos, é melhor que seja arrancado. E basta arrancar? Basta arrancar, irmãos, de forma alguma. Você tem que arrancar e jogar bem longe de você. Deixa perto não. Lança fora isso aí, bem longe de você. Então hoje o Senhor nos convida, a cada um de nós, a nos examinar, porque o Espírito Santo de Deus tem nos falado nesta igreja que nós precisamos de fazer um autoexame aqui urgente. A igreja do Graúna, não me interessa agora neste momento as outras, a igreja do Graúna precisa se examinar.
Deus tem nos abençoado, mas o Senhor quer abençoar ainda mais. Mas Ele quer nos tratar também. Há algo assim, porque há um desejo de muitos, espero que de todos, de que esta igreja cresça, amadureça espiritualmente e ela faça uma diferença neste mundo. Não só no bairro, não só nas vidas que aqui frequentam, mas em todo o mundo. Por que não? Que daqui saiam pastores, missionários, missionárias para fazer o ID do Senhor. Por que não? Porque daqui não pode sair. Mas o Senhor nos convida a fazer um exame, porque pode ser que sim, que haja algo em nós que está nos escandalizando. E isso precisa ser arrancado em nossas vidas e jogado longe de nós. E isso é pessoal, isso é individual. Eu não tenho como identificar. Eu posso não identificar o meu. Nesse sentido que o Senhor nos chama nesta noite. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, nós vamos lembrar, a mão serve para tantas coisas, né? A mão nós trabalhamos, mas com a mão nós agredimos, nós roubamos, nós trazemos para nós, arrastamos coisas para a nossa vida que não deveriam ser arrastadas. Fazemos coisas com nossas mãos que é de envergonhar. Com os nossos pés nós vamos a lugares que não deveríamos ir, caminhamos por caminhos terríveis, do qual desagrada ao Senhor. Com os nossos pés tropeçamos, caímos, porque não pisamos nos lugares corretos e andamos nos lugares que são próprios para o crente andar. Com os nossos olhos nós cobiçamos, invejamos e fulminamos pessoas, ainda que não despejamos palavras, mas pelo olhar nós fazemos coisas terríveis. E foi dito aqui que Ele é a candeia da nossa vida, né? Que entra, que está entrando pelos nossos olhos. O que nós temos visto, onde nós temos colocado o nosso olhar. Nós falamos aqui de olhar para o alto, olhar para o céu, buscando as riquezas espirituais e parar de olhar um pouquinho para baixo, né, para esta terra, buscando só os bens materiais. Então, se o nosso olho, nosso olhar, nossa mão, nesta metáfora, neste exemplo que Jesus dá, está nos fazendo escandalizar, é tempo de arrancar fora. Irmãos, olha, isto que está na sua vida e na minha vida, vamos nos colocar todos. Se você estiver bem, glória a Deus, mas é preciso fazer desta forma, olhando cada um para si mesmo. Se isso está nos escandalizando, é hora de arrancar, porque nós não vamos entrar no reino dos céus. Se isso está trazendo um problema para nós, tem que arrancar e lançar. Lança fora. É uma amizade? É um amigo? É um colega? Ele é a tua mão? Ele é o teu pé? Ele é o teu olhar que te escandaliza? Tira da sua vida e lança para longe de ti. Mas eu vou rejeitar a pessoa? Não, você é maduro para entender o que nós estamos falando aqui, irmãos. É melhor andar sem esta amizade e ir para o céu do que continuar convivendo com estas amizades e ser lançado no fogo eterno. O Senhor Jesus está nos alertando esta noite: o céu é uma realidade, mas a condenação eterna também o é. E por causa de uma amizade, por causa de um vício, por causa de tempos desperdiçados em coisas que não nos acrescentam em nada, colocando o nosso olhar, o nosso ouvido em coisas que não prestam, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, andando em caminhos que nos levam mais longe de Deus, ao invés de nos aproximar dele, vai nos levar para o inferno. Seremos lançados no inferno. Olha lá, Mateus 5, versículo 30, no Sermão do Monte. Vamos lá. Quem achar primeiro, por favor, pode ler para ir adiantando. Se a tua mão direita te escandalizar, corte-a. Atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Amém?
Então, lá no Sermão da Montanha, lá no Sermão do Monte, ele já estava falando, repetiu. Será que isso é importante para nós sabermos nesta noite? O versículo 29 do mesmo capítulo, o que nos diz? Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca e tira para longe de ti, pois é melhor que se percam os teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Amém. Então, irmãos, nós às vezes estamos presos a coisas e a pessoas e ficamos ali aprisionados. O Senhor está liberando, está falando, olha, não é bom para você. Não, mas é meu braço direito. Este aí são as minhas pernas. Isso aí me leva para todos os lugares. Né? É o meu... É aquele que eu confio, a quem eu posso me confessar. Será? E aí nós podemos trazer outras tantas coisas. Temos as nossas redes sociais hoje, que tem feito o povo de Deus se perder. Esta busca, né, pelo sucesso, pela exaltação, pela glória dos homens, tem feito crentes se perder. Por quê? Vai vivenciando tanto aquilo vai se tornando, né, algo tão necessário na vida dele, às vezes não é, que vai se esquecendo de Deus, vai se afastando de Deus, porque vive para aquilo. E Paulo disse o quê? Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo agora, na carne, eu vivo para Deus. Então às vezes a gente vivencia tanto, fica tão preso às coisas, e nós estamos nos afastando de Deus e não estamos percebendo. O Senhor Jesus, olha, veja aí o que está acontecendo na sua vida. É a sua rede social, é a sua amizade. São aquelas séries, irmãos, pessoas estão gastando muito tempo com novelas, com séries. Mas pastor, que besteira é isso? Parece aquele pastor antigo que estava falando de televisão. Irmãos, mas olha, eu estou começando a concordar em muitas coisas com esses pastores antigos. Por quê? Porque a liberdade não foi bem observada por nós. A liberdade que nós temos em Cristo, às vezes nós não sabemos desfrutar dela. E aí nós abusamos. E essa liberdade que nos é dada, nós não sabendo fazer o que fazer com ela, ela se torna em uma prisão, na verdade. Porque agora não, tudo bem, antigamente não podia, agora pode. Só que as coisas que se buscava evitar, elas continuam na televisão, elas continuam agora na rede social, nas músicas. E as pessoas estão tão ansiosas pela nova série que vai começar. Mas o próximo trimestre, alguém sabe qual vai ser a lição? Alguém está ansioso para saber já qual que é o próximo trimestre da lição da escola bíblica? O que o pastor vai ensinar na próxima terça-feira? Qual o assunto que nós vamos falar? Se a nossa ansiedade com as coisas de Deus fosse igual com as coisas do céu, oh glória a Deus, como seríamos abençoados? E os crentes discutem. E está lá preso, acompanhando vida de pessoas degeneradas, pervertidas, e fazendo torcida, fazendo até talvez aposta, viu? Pode ter certeza. Aí, para se sentir menos culpado, é capaz de apostar uma Bíblia, né? Eu vou dar uma Bíblia para vocês se você descobrir quem vai ganhar esse jogo. Irmãos, parece tudo exagero da minha parte. Mas o que o Senhor fala para mim, Ele está falando para a igreja também. Eu não estou me excluindo dessas coisas não, hein? Eu não estou apontando a igreja e me deixando de fora, não. O Senhor fala comigo também. Porque às vezes nós estamos tão distraídos com as coisas deste mundo e não percebemos o tempo passar. Hoje, como eu disse, fui fazer a leitura devocional, estou lá na minha casa, enquanto estava fazendo outras coisas, sentei à mesa e estou tentando ler. Misericórdia, que sono é aquele? Aí chega a noite eu não durmo. Eu fico brigando com o sono na leitura bíblica e à noite eu fico brigando para dormir e não consigo. Mas coloca lá um YouTube na minha frente para ver. Eu vou assistindo uma coisa após a outra, e aí um assunto chama o outro, quando eu vejo já foram 2, 3 horas.
Se me colocar num filme é capaz de eu conseguir assistir ele inteiro. Se colocar numa conversa fiada, a gente fica horas conversando, jogando conversa fora, como diz o povo. Mas o crente não pode jogar conversa fora, a conversa do crente tem que ser lançada para dentro. Palavras que edificam, que faz crescer, né? Que glorificam o nome do Senhor. Vamos assistir o quê? Então vamos assistir um estudo bíblico, que é melhor. Vamos ouvir uma pregação, que é melhor. Vamos ouvir um louvor que acalma a alma, uma alma perturbada, angustiada. Mas eu não quero conversar com aquele pastor, não quero só falar de Jesus. Glória a Deus. Os pastores que não falam nem de Jesus, nem no púlpito mais. Então, irmãos, nesta noite o Senhor está nos falando sobre isso. Amém? Olha os pés. Josué 1, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler lá. Josué 1. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Glória a Deus. O que eu tiro daí, irmãos? Obediência a uma promessa de Deus. Se nós obedecermos e caminhamos sob a direção de Deus, seremos abençoados. Ou seja, o Senhor nos conduzirá a lugares de bênção. E aqui não é teologia da prosperidade, não. Não é colocar o versículo 3 de Josué, não, primeiro capítulo de Josué, dentro do sapato, sair por aí andando, nem doido, não, irmãos. É entender o chamado que o Senhor tem na sua vida, obedecer a Ele, caminhar debaixo da direção dEle, e aonde você for, você receberá bênção do Senhor. Amém? Isaías capítulo 52, versículo 7. É messiânico essa palavra, mas nós podemos entender. Suaves são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Oh, glória a Deus! Sejam os nossos pés assim, bem. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Nós falamos de duas caminhadas abençoadas. E aí tem o perigo de nós andarmos fora da direção de Deus, sem obedecer ao Senhor, fazendo aquilo que nós entendemos o que é correto. Irmãos, nós vamos errar sempre. O ser humano vai errar. Ele só acerta se ele busca Deus e se coloca na dispensação do Senhor, porque aí é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E aí os seus pés, que bênção será, né? Anunciar as boas novas do Senhor Jesus. Sobre os olhos, né? Em João 8,12, Jesus é a luz do mundo. Então, estava toda a humanidade cega espiritualmente. Jesus vem e ilumina toda a humanidade. Lógico, nem todos receberam a luz e continuaram preferindo andar em trevas. Veja aí, vamos ler esse versículo 12 do capítulo 8. Pode. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Então, que sejamos iluminados espiritualmente para andar nos caminhos do Senhor. Então, que os nossos olhos busquem sempre o Senhor em todo o tempo. Irmãos, no 1 Coríntios 9, 27, vamos colocar lá, que talvez eu leia alguns versículos. O apóstolo Paulo vai falar que ele esmurra o corpo dele. Falamos da mão, falamos dos olhos, dos pés. O que estas palavras estão nos falando aqui? Que toda a nossa vontade, as nossas paixões, as nossas concupiscências, elas devem ser negadas por nós, para que possamos seguir a Cristo. Por isso que disse, o que te faz escandalizar, aquilo que o prende, deve ser arrancado da sua vida e lançado para longe de ti.
Isso fala das nossas vontades. Então toda a nossa vontade deve ser negada para que possamos seguir a Cristo e assim sermos achados agradáveis diante dele, sermos dignos de estar diante da tua presença. Olha lá, versículo 27. Antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém. Ou seja, para que ele seja creditado, para que alguém creia no que ele está pregando, para que ele dê um bom testemunho, ele precisava fazer o quê? Subjugar o corpo dele. Em outra versão, vai falar que ele esmurrava o próprio corpo. Ou seja, é um ato de você se humilhar mesmo, negar a si mesmo. Então, Paulo era um pecador como nós somos. Ele não era um super crente, um super-herói, porque às vezes nós olhamos, as cartas de Paulo, vemos o testemunho dele, da transformação de vida dele, achamos que ele alcançou a perfeição nesta terra. Ele diz, eu não julgo que já tenha alcançado, mas ele prosseguia para a perfeição. E como que ele prosseguia? Não vivendo mais ele, mas Cristo vivendo dele. Não tendo mais a vida dele como preciosa, ou seja, negando a si mesmo. E se para isso, para que a palavra que ele pregasse não fosse descreditada por conta da sua conduta, ele moía o próprio corpo, ele subjugava o próprio corpo, a vontade de Deus, não mais fazer a sua vontade. E é isso que nós temos que fazer hoje, nesta hora, neste momento. Se os irmãos depois lerem os versículos anteriores deste capítulo, vão entender ainda melhor essa situação. Então arranca fora, irmão. Pastor, mas eu gosto disso, eu não vejo nenhum mal. O Senhor Jesus é quem está te chamando para um autoexame, não sou eu não. Ele me chama para examinar aquilo que está me analisando. Porque muitas vezes nós estamos no culto e nós estamos sentindo a presença de Deus. Não ouvimos a voz do Espírito Santo. E não entendemos, aí achamos que pode ser o pregador, que pode ser os grupos louvando, que pode ser qualquer outra coisa, e às vezes somos nós, nas nossas paixões, na nossa mão pecadora, no nosso andar pecador, no nosso olho contaminado. É verdade. No cuidado com as nossas próprias vontades, não nos negando. É chamamento para negação. Como está lá em Marcos 8,34. Não adianta. Se nós não nos negarmos, tem que pegar a cruz, irmãos. Não tem jeito. Não é fácil servir a Cristo. Mas é recompensador. Mas é maravilhoso servir a Cristo. Não é fácil, mas é maravilhoso servir a Cristo. Vamos ler só alguns versículos para nós encerrarmos. Nós temos alguns versículos sobre mãos que eu acho interessante. Salmo 28, verso 2. Salmo 28, verso 2. Quem achar primeiro pode ler. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para orar no teu santuário. Então não é melhor nós fazermos como salmista? Coisa linda, né? Ver quando a igreja está adorando a Deus e ergue as suas mãos para o Senhor, ao invés de levantar a mão para acusar, para ofender, para agredir, para roubar, para matar, para fazer tudo aquilo, para trazer para a sua vida aquilo que Deus não entregou para você, que não é de Deus. É melhor levantar a mão para clamar a Deus, para o adorar, para abençoar. Oh, glórias sejam dadas ao Senhor. Salmo 63, verso 4. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Glória ao Senhor Jesus. Vamos levantar as nossas mãos para adorar o nosso Deus, para que o nome dele seja glorificado, que ele seja exaltado sobre os pés. Jó, capítulo 23, versículo 11. Nas suas pisadas nos meus pés se aprimaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Glória ao Senhor Jesus. É seguir o caminho do Senhor. Jesus, né?
Jesus é o caminho. É andar na direção de Cristo e em Cristo em todo o tempo. Ao invés de buscarmos andar nos nossos próprios caminhos, segundo aquilo que nós acreditamos ser correto. Hebreus capítulo 12, o versículo 13. 12 e 13. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja-se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Oh, glória ao Senhor Jesus. Aqui está falando de andar em santidade, é endireitar as nossas veredas, e ainda que tenhamos alguma dificuldade aí, que estejamos manquejando, andando em veredas retas, endireitadas, nós seremos sarados. Louvado seja o Senhor. Salmo 26, o verso 12. O meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. 119 e 101. Diz assim: desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Oh, glória a Deus. Então, irmãos, é melhor, né, ter os pés nesta direção, no caminho do Senhor, em veredas de justiça, de retidão, andando em santidade, observando os preceitos, a palavra do Senhor Jesus, do que andar em caminhos errados, em caminhos maus. Quanto aos olhos, vamos lá, Hebreus capítulo 12, versículo 2, já estamos encerrando. Passear um pouquinho pela vida. 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e aceitou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Onde estão os nossos olhos? Voltados sempre para Jesus. Sempre voltados para o Senhor, né? Às vezes nós estamos colocando o nosso olho em tanta coisa aí. Às vezes não é nem a cobiça em si, mas quantas pessoas estão sofrendo, estão afligidas, estão aflitas, por colocar o olhar somente nas coisas ruins, em desgraças, quando nós podemos olhar para a graça de Deus, que é Jesus. E assim, né, firmarmos o nosso caminho, perseverarmos na fé. Esse é o objetivo desse versículo. Olhando, olha, Jesus suportou todo, nós podemos suportar também, olhando sempre para Ele. Nossos olhos têm que estar voltados, fitos do Senhor. O Salmo 123, no verso 2, diz assim: eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Então nós buscamos tanta coisa por aí, vamos buscar a piedade de Deus, a misericórdia do Senhor, olhando para Ele. 25, Salmo 25 e o verso 15. Quem achar pode ler. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Glória a Deus. E a gente completa por Salmo 121, verso 1. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Oh, Jesus é Deus. Glória a Deus. Ao invés de ter que arrancar o olho, né? Por causa do pecado, por causa do escândalo, é melhor estar com inteireza de corpo, alma e espírito, né? Adorando a Deus, entregando a nossa vida completamente ao Senhor. É por isso que eu digo, se o Senhor hoje estivesse aqui, irmãos, falando essas coisas, que é a palavra dele, mas se fosse o próprio Jesus, ele seria rejeitado por muitos. Ele não seria aceito. Se ele saísse pela rua mas toda vez que me chamar para ir para Jesus, como disse a moça, eu vou. Não vai nada, porque se Jesus estivesse aqui pregando a palavra dele, não aceitaria. Se Jesus se assentasse para ensinar, em muitas igrejas o povo ia embora, porque Jesus não ia sair correndo, fazendo aviãozinho no corredor da igreja, não ia sair pulando. Então, é tempo de nós
observarmos melhor a palavra de Deus. Não que o Senhor não manifeste de várias maneiras, Ele se manifesta de várias maneiras. Mas os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo. Às vezes as pessoas estão tão preocupadas em procurar pessoas com dons e poderes e esquece daquele que é o dono do dom. E o dono do poder distribui a quem Ele quer e usa como quer. Então nós precisamos estar mais atentos a isso e buscar a Jesus como Ele é, e pelo que Ele é. Ele é Deus, né? Ele é Deus. Para nós encerrarmos, vamos ler Isaías capítulo 33 e o versículo 15. Olha o 14. O 14 diz assim, todos acharam? Amém? O 14 diz assim: os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com um fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode das suas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. E assim encerramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Nos coloquemos de pé e vamos agradecer ao Senhor, irmãos. Então, seja o que for na tua vida, e eu vou repetindo na minha aqui, tira formas. Se é tempo desperdiçado com coisas que não vão levar a nada e não precisamos, vamos filtrar aquilo que é importante para nós, as informações que recebemos, o que nós buscamos ver, participar. Filtremos as amizades. Vamos filtrar. Ah, mas não pode ter amigo aí fora. Você que sabe, irmãos. Aí é a escolha tua, mas o Senhor diz, vai, cuidado. Porque que amigo é que leva você para longe de Deus? É amigo mesmo? Cuidado. Namoro, né? Os mais jovens. Ah, mas o tinha que namorar com o povo da igreja. Não mudou nada. Não mudou nada essa parte aí. Isso não é uma lei, uma opressão de pastor ou de ministério. É porque, irmãos, a treva não tem comunhão com luz. Então, o jovem tem que buscar o quê? Uma jovem ou um jovem cristão para casar. Ué, vai dar dois igual? Não tem como, né? Cuidado com isso aí, meus jovens e solteiros aí. Vamos orar para que Deus envie servos e servas do Senhor. Então, assim também é nas amizades. Eu tenho amigos, sim, mas eu não convivo com eles, eu não fico andando com eles o tempo inteiro. A gente trabalha, conversa, mas tem um limite para isso aí. A partir do momento em que eu não consigo influenciar para trazê-los a Jesus, eu passo a orar. Mas não posso me deixar ser influenciado para ir para o caminho deles, andando distante do Senhor. Amém? Pode ser. Pastor, essa oração está no gelo, ele já está quase melhor. E a Tatiana que já vai fazer meu tratamento da cabeça. Amém. E não vai dar nada Em nome de Jesus, vamos ter já dentro do céu, né? A gente já vai receber a bênção já. Assim tem que ser a fé do crente, tá bom? Deus abençoe a todos. O evangelista Rinaldo vai fazer esta oração e o pastor Edson vai nos dar a bênção apostólica. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graças a Deus, boa esta palavra, né? É o que nós estamos aprendendo na escola dominical. A pastora não está ali dando aula para o jovem, mas trazendo a palavra aqui, o que nós estamos aprendendo do Sermão do Monte. Vamos orar, agradecer a Deus por esta noite. E amanhã tem mais, né? 30 dias de joelho. Amanhã eu não poderei estar, porque amanhã ele estará ministrando, nós estaremos indo juntos. Domingo também estarei ministrando, não estarei aqui à noite.
Eu não sei se eu vou ter voz até lá, né? Mas eu não estou nem aí, nem que eu chego lá só ação na mão, mas eu quero estar cheio. Isso é uma campanha, a melhor campanha que existe na igreja é de oração. Então não perca, irmão. Pastor Lúcio, tem gente que fala que vão poder ficar até as 9 da noite. Fica meia hora, 5 minutos, 10 minutos, mas vem. Eles não, eu vou até as 8, mas vou embora. Vai embora, mas vai na bênção. Mas se você pode ficar até as 9, fica até. Mas eu só vou no final, 10 minutos. Olha, 10 minutos. O que importa é o seu coração. A sinceridade do seu coração. Às vezes está 2 horas orando, mas não está com sinceridade. Tem 5 minutos com sinceridade, é mais diante de Deus. Então venha, mas a Bíblia também fala para você não encurtar as suas palavras, né? Vai orar também. Para de preguiça também, né? Tem gente que acha versículo bíblico para não querer orar. Vamos orar, Senhor Deus e Pai amado, Pai querido. Graças te dou, Senhor, por esta palavra. Meu Deus e meu Pai, o Senhor mandou cortar, Jesus. Meu Deus, que nós venhamos cortar da nossa vida tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não te agrada, pensamentos impuros, conversas impuras, amizades que não te glorificam, que não te exaltam, toda pedra de tropeço, meu Pai. Meu Deus, a tua serva aqui que pediu uma oração pelo Geda, pela Catiane que irá fazer exames, eu oro pela vida do teu servo, pastor Edson, meu Pai, que o Senhor venha recuperar sua saúde por completa, repreender todo o mal, Senhor amado, Senhor querido. Nós cremos na bênção. Dá uma noite de paz, dá uma noite de bênção, dá uma noite de vitória, guardando amanhã um dia de trabalho abençoado, em nome de Jesus. Amém. Faça assim com a sua mão. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo fiquem com todos e todos digam. Amém.